Graça e a paz, boa noite. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui reunidos, na presença do nosso bom e amado Deus, adorando, glorificando o nome do nosso Senhor. Tem sido muito bom e eu gostei muito da direção da irmã Daís, que ela esteve dirigindo aqui, graças a Deus, E Deus tem instrumentalizado esta igreja maravilhosa, E é bom a gente entender que Deus é que capacita a gente, é Deus que nos instrumentaliza, é Deus que nos dá o discernimento, certo? E por sermos usados por Ele, é que nós, de fato, compreendemos a dinâmica desse processo. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está presente conosco aqui nesta noite, glorificando, exaltando o nome do nosso bom e amado Deus, tá bom? Nós vamos hoje agora ministrarmos aqui a palavra de Deus, trazer a palavra do Senhor. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, deixasse lá do verso 13, e nós vamos até o 5, 4, 13, até o 5, 11, tá bom? Então nós vamos trabalhar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13, do 5 ao 11. Mas antes de trazer qualquer coisa, nós vamos estar orando e agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas dos irmãos da nossa igreja. Eu faço sempre questão de mostrar, porque nós, mesmo nesse processo, Deus tem abençoado as famílias da nossa igreja. E Deus tem, assim, feito grandes maravilhas na vida desta igreja, porque não deixa faltar nada. E eu tenho a plena convicção que você é sustentado por esse Deus que te alimenta e que não deixa faltar nada para você. Ele cuida, Ele te ama e Ele vem com um Deus protetor sobre a sua vida e a minha. E louvado seja o nome de Deus por esses irmãos que tem se colocado a essa disposição de estar entregando, devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. E eu quero te convidar, assim nesse momento, a fazer com que você tenha essa reflexão de ser alguém que guarde esses preceitos de Deus para a sua vida. Porque eu tenho a plena certeza que Deus estará abençoando você e toda a sua família. Vamos orar, agradecendo a Deus. Vamos pedir que Deus esteja nos confiando a sua palavra, esteja ministrando a sua palavra aos nossos corações, e assim Deus venha agir cada vez mais na vida do seu povo. Amém. Pai santo e maravilhoso Deus, somos gratos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Somos gratos, meu Pai, por mais um dia de vida que tu tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por este amor que tu tem pelos teus filhos. E mesmo, meu Pai, que se hoje nós tivéssemos ido, mesmo assim tu continua nos amando e conservando o amor para os teus filhos. Eu te peço, Senhor, por cada família representada, adentre, Senhor, cada lar, quebrante, Senhor, todo coração altivo, quebrante, Senhor, todo sentimento de orgulho, vaidade, e torna, Senhor, a tua igreja e o teu povo uma família verdadeira, uma família que anda nos teus preceitos, nos teus ensinamentos. Quero te pedir, Senhor, por todos os nossos visitantes nesta noite, que eles possam, Senhor, ouvir a tua palavra e sair daqui nesta noite, sair deste momento abençoados. Que eles possam, Senhor, conhecer como tu és grande, como tu és um Deus maravilhoso e que age poderosamente na vida dos teus filhos. Guarda, Senhor, a Igreja Batista da Vida Abundante. Guarda, Senhor, os membros desta igreja. Guarda a diretoria desta igreja. E assim, meu Pai, guarde a comunidade do Portal do Passo. Guarde, Senhor, toda esta ilha de São Luís em tuas mãos, esse estado do Maranhão. E este país, meu Pai, seja conservado plenamente nas tuas mãos. Todo o planeta. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos. E assim pedimos essas coisas. Agora, meu Pai, queremos também entregar nas tuas mãos os dízimos, as ofertas que foram entregues, e abençoe teus filhos, os teus servos, que dispuseram em seus corações esse desejo e esse sentimento. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos e assim engrandecemos o teu nome. Amém, amém e amém.
Amém? Que Deus esteja sendo engrandecido, que você esteja engrandecendo o Senhor Deus nesta noite, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? A mensagem de hoje, meus irmãos, que nós queremos compartilhar com os amados irmãos nesta live, ela tem um significado. Hoje pela tarde nós estivemos trabalhando o 13º capítulo do livro de Marcos. E foi muito bom. Esse discipulado tem sido muito enriquecedor para a vida da nossa igreja. Tem sido abençoador porque a igreja tem entendido, compreendido, tem adentrado dentro do Evangelho de Marcos e tem compreendido como Deus age com o seu poder, com sua glória. E o estudo de hoje foi muito falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, como se daria, né? Então foi um estudo voltado em cima dessa dinâmica, desse panorama. Jesus vai voltar, quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar, por que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, por que ele veio, né? E aí a gente fica viajando muitas coisas assim sobre esse processo na vida da igreja e do mundo, como é uma coisa diferente. Mas eu queria hoje trazer a ressurreição e a vinda do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos e a vinda do Senhor Jesus Cristo sobre o panorama pauliniano, sobre o panorama de Paulo, sobre a visão de Paulo. Como é que Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, entendeu esse processo e orientou a igreja. Para isso, nós vamos trabalhar versículo por versículo e assim possamos compreender desde o verso 13 do capítulo 4 até o verso 11 do capítulo 5. Mas assim, não vamos estender muito porque a gente quer trazer a lição de maneira contundente, de maneira proveitosa para a nossa vida. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Ele vai dizer assim, não quero, no verso 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Amém? Aí ele já começa a dizer, quero, irmãos, vamos dizer assim, que não sejais ignorantes quanto aqueles que já dormem, né? Para que não entristeçais o coração, né, das pessoas, né? Como os demais que não têm esperança. Então, quando nós falamos da vinda do Senhor Jesus Cristo, é interessante a gente tirar como lição alguns entendimentos. Aí você vai dizer assim, pastor, eu não sei quem são essas pessoas que dormem. Eu não sei quem foram essas. Paulo está falando justamente da tristeza quando alguém morre, tá? Alguém que vem falecer, alguém que morreu. Então ele está falando dessas pessoas que morreram. E ele está falando também sobre a tristeza da igreja frente àquelas pessoas que vieram a óbito, aquelas pessoas que faleceram, nossos parentes, pessoas que são da igreja e algumas pessoas que não são da igreja, porque ele também vai fazer uma comparação nesse texto. Ele diz que quer, irmãos, que não sejais ignorantes. Essa palavra ignorante refere-se à falta de entendimento acerca desta palavra, acerca do que Paulo estava ministrando. Significa dizer que Paulo já havia orientado aquela igreja acerca dessa passagem. Paulo já tinha passado alguma informação anterior sobre isso, mas ele está reforçando, quero que não sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Geralmente as pessoas, claro, é assim interessante, quando alguém falece, bate uma tristeza no nosso coração, seja pai, mãe, filho, um amigo, até mesmo uma pessoa distante, basta a gente saber, faleceu, a gente já entra num processo de tristeza, né? Queria dizer outra palavra, mas a palavra não quis sair, mas a gente entra nesse processo de tristeza e só que há uma diferença, nós temos uma esperança, e a nossa esperança está exatamente na ressurreição. Amém? Amém? Nós temos esperança. E a nossa esperança está na ressurreição dos mortos. Então Paulo diz que muita gente vem a falecer, as pessoas não têm a esperança dessa ressurreição. Os familiares se entristecem, primeiramente porque nós não fomos feitos para a morte. Nós somos feitos para a vida.
E Paulo, ao explicar essa passagem, ele está falando exatamente disso, de pessoas que ficam entristecidas, que sabem que não foram feitas para morrer, mas foram feitas para viver. E aí a morte acaba gerando um sentimento de tristeza e trazendo uma angústia, e trazendo algo muito profundo no seu interior. E aí Paulo está orientando acerca disso. No verso 14 ele diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Há uma promessa de retorno quando Jesus vier. Há uma promessa de uma vida na presença daqueles do Senhor Jesus. Então quando a palavra de Deus diz porque se cremos, e começa pelo crer, pelo confiar, se nós temos a confiança que Jesus ressuscitou, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e ele vai voltar, ele vai trazer de volta aqueles que morreram nele, aqueles que morreram em Cristo. Aí vem voltando ao versículo anterior, por que não há esperança para algumas pessoas? Porque elas não morrem em Cristo, elas não confiam em Deus, elas não creem no Senhor. E o fato, amados, delas não quererem e não confiar em Cristo, isso traz grandes transtornos para a sua vida, tá certo? No verso 15 ele vai dizendo assim: dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Ele começa a trazer a informação acerca da vinda do Senhor Jesus. A palavra de Deus tem vários versículos que tratam sobre a vida do Senhor Jesus. Se você quiser anotar, capítulo 24, 25 de Mateus, ele vai trazer sobre a vinda do Senhor, vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 13, vai trabalhar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Os demais evangelhos, todos eles vão fazer menções da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou citando esses dois porque Mateus traz uma literalidade fantástica acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mateus traz uma compreensão muito clara da vinda do Senhor Jesus Cristo, como um ato único da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ato perfeito de unicidade. É uma única vez lá em Mateus. Marcos também traz a mesma compreensão. E aqui, o que Paulo está falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo? Ele está explicando que quando o Senhor Jesus Cristo vier na sua vinda, e os que estão vivos, vamos supor que Jesus venha agora, nesse exato momento, nós que estamos vivos, não iremos subir primeiro do que os que já morreram. Então aqueles que morreram, primeiro vão fazer o quê? Eles vão ressuscitar. Eles são primeiros do que nós. E nós vamos depois dele. Quando ele diz não precederemos, quer dizer que nós não seremos levados primeiro. E sim, eles vão ressuscitar e vão subir ao céu. E quando ele se refere aos que dormem, ele está falando daqueles que morreram. Daqueles que já foram para a glória e agora estão voltando. No verso 16, ele vai dizer assim: porque o mesmo Senhor, descerá do céu como alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos repetir esse verso aí, todos aí em sua residência, pode repetir comigo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Amém. Vejam que essa palavra maravilhosa, ela vai dizer nesse verso, que o Senhor Jesus vai voltar, e quando ele voltar, vai ter uma grande festa, uma grande zoada. Os anjos do céu virão anunciar, a trombeta do Senhor vai tocar. Será um momento extraordinário, será um momento fantástico, será um momento daqueles que a gente nem imagina como, porque o autor, que é Paulo, ele está explicando aos irmãos da igreja de Tessalônica de que o Senhor Jesus vai voltar. Ele está afirmando claramente que ele vai voltar. E que quando ele voltar,
A sua volta vai ser tão extraordinária, a sua volta vai ser tão tremenda, sob o ponto de vista de Deus, porque todo o poder de Deus vai ser manifestado. Os arcanjos, voz de arcanjo anunciando, a trombeta de Deus e a manifestação de Deus. Mas aqueles que morreram, primeiro vão ressurgir dos mortos. Amém? Então, tem gente que diz assim, eu não quero morrer ainda, pastor. Sim, não está falando isso. Está dizendo o seguinte, que se Jesus vier depois da sua morte, você vai ressurgir primeiro. Tá certo? Você vai ressurgir. E aí eu queria trazer trazer você a uma reflexão. E a reflexão que eu queria trazer neste momento, nesta passagem, é que você possa refletir se você vai ressurgir com Cristo. Essa é a grande pergunta. Se você vai ressurgir com Cristo. E eu queria te convidar que você abrisse sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso 12. Veja o que diz lá a palavra de Deus em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Para você ressurgir nesse grande, maravilhoso dia, há necessidade de você receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa receber e você precisa crer. Se você não recebe e não crê, você não irá ressurgir ao lado de Cristo. Então, essa decisão é uma decisão ímpar. Essa é uma decisão extremamente importante. Ela é uma decisão em que nós temos que ter na nossa vida. Outra passagem, Atos 4:12. O irmão Carlos pode ler aí, Atos 4:12. Veja o que vai dizer em Atos 4:12. Atos 4:12. Só o microfone, ele pega lá e lê. Atos 4:12. Veja o que... não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, veja bem o que eu quero dizer. Para você subir naquele grande e maravilhoso dia, você não pode, de forma alguma, colocar outros deuses juntos. Eu me lembro de uma passagem de um filme que é a Múmia. E a Múmia, eu assisti esse filme, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu ri demais de um personagem. Quando a Múmia, ela vai na direção de um homem que ele ia matar, e o homem começou a pegar, primeiro pegou a cruz de Cristo e mostrou, depois ele mostrou uma outra coisa, depois fazia sinal de outro Deus, depois ele fazia sinal de mais outro, até que a Múmia, que é representativo de Satanás, diz assim: esse me serve. Então, para Deus, esse não serve. Por que para Deus ele não serve? Porque para Deus só serve aquele que de fato o adora em espírito e verdade. Amém. Para Deus só serve aquele que só tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém. Para Deus não serve nenhum outro. Então a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ela será marcada exatamente sobre aquelas pessoas que colocaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se isso não aconteceu, meu amado irmão, se você não coloca o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não adianta, não serve. Este sim é o único ato que deve acontecer na sua vida. Entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, no texto, aqueles que dormem, se eles dormiram em Cristo Jesus, eles vão obter essa salvação eterna. Se eles dormiram com o Senhor Jesus Cristo, creram e aceitaram e receberam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, acabou. João 14,6 diz assim, irmão Carlos, João 14,6. João 14,6 é simples, mas eu quero que você acompanhe essa passagem de João 14,6. O que diz? Disse-lhe quem? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí eu quero me deter só no finalzinho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Repita isso comigo aí. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Jesus, Ele é que te conduz e que te leva a Deus. Mais ninguém, mais nenhum outro nome. Você, se o caso você se apega a qualquer outro nome, você está perdendo a direção de Deus. Você está perdendo o caminho do Senhor. Você está se afastando de Deus. Então, você precisa entender que nenhum outro nome. Morrer em Cristo, você ganha a salvação. Você recebe a salvação. No verso 17, ele vai dizer assim, verso 17. Depois, nós que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quanto a nós, é a mesma coisa daqueles que morreram. Não tem diferença. Só que eles vão subir primeiro. Nós vamos subir depois. Mas nós vamos ter que guardar o mesmo princípio. Só vou subir se eu já tiver entregue a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Talvez algumas pessoas pensem que eu vou passar a vida toda farreando, bebendo, fumando, fazendo uma série de coisas. Aí quando Jesus vier, Senhor, me arrependi. Não, dançou. Porque quando ele vier, ele vai vir como juiz. Ele vai vir buscar aqueles que ele realmente chamou. Ele vai vir ele vem buscar aqueles que são seus servos. Ele vai vir buscar aqueles que de fato o aceitaram, mas vão subir. Nós iremos subir. Amém. E essa convicção eu quero que você, que está me ouvindo nesta noite, você pode ter. E você que já está conosco, que já entregou sua vida no Senhor, nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que você tenha essa convicção. Você irá subir juntamente com Cristo Jesus. Amém. Você irá e nós iremos subir em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. No verso 18 ele diz assim: portanto, consolai uns aos outros. Amém? Verso 18 ele vai dizer: portanto, consolai uns aos outros. Amém? Amém? Você tem consolado os seus irmãos na perda, na dor, no sofrimento. Então, se alguém morre, você tem que levar uma palavra de consolo para ele. Meu irmão, ele morreu em Cristo Jesus, se salvou. Nós vamos nos encontrar na glória. Amém. Nós vamos dar um abraço nele lá na glória. Nós somos de Cristo. Tanta gente, serva de Deus, tem falecido e a gente tem dito: vou te dar um abraço na glória, porque nós iremos para lá. Amém. E nós iremos estar juntos. Nós somos servos, recebemos esse chamado. Então é importante você reconhecer que para você alcançar Cristo em sua vida, você tem que o aceitar. Você tem que entregar a sua vida nas mãos dele. O capítulo 5, amém? Vamos lá, continue comigo. O capítulo 5 é uma continuidade. Ele vai dizer no verso 1: mas irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais de que se vos escreva. Paulo estava preso. Então havia uma inquietude, exatamente uma inquietude dentro da igreja acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Como há até hoje, como existe até hoje, muitas pessoas inquietas sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas se perguntando quando vai acontecer. Primeiramente, não existe data, não existe dia, não existe, essas coisas não cabem a nós saber. Mas é uma determinação do Senhor que está lá em Marcos e a gente viu hoje. Os tempos, a hora, os dias, não nos pertencem, mas pertencem a Deus. Mas Paulo estava trazendo um consolo para os irmãos daquela igreja. Mas, meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escrevo. Porque ele vai explicar. Porque, no verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Amém? Inesperado. Você sabe quando o ladrão vai entrar na sua casa? Você não sabe. Porque se você soubesse que o ladrão viria, você estaria o quê? Vigiando. Você estaria em prontidão. Eu vou te esperar vir para cá, né? Eu vou armar uma armadilha para ti, porque eu sei que tu vais vir.
Eu me lembro de um rapazinho lá em Seriema, e ele uma vez chegou e disse assim: pastor, todo dia aqui do lado da minha casa passa alguém aqui. Ou uns 2 dias eu estou vendo alguém passando aqui. Aí o que eu fiz? Ele disse para mim: uns 2 dias eu vi umas pessoas passando aqui de noite e eu perguntei quem é. E a pessoa não respondeu. Aí ele disse: eu vou fazer. Ele disse: eu vou fazer uma armadilha. Ele disse para ele mesmo, ele estava me contando. Aí ele pegou uma linha de rede, aí passou a linhazinha de rede, jogou e tal, botou bem no caminho, e por dentro da casa dele a linhazinha de rede foi bater lá nas coisas de prato, de panela, e amarrou lá. E ele estava de noite dormindo e disse: deixa eu te pegar. Pegou no sono. Quando foi tarde da noite, a pessoa veio, pá, bateu com o pé na linha, puxou, caiu tudo, e aí quem foi? Aí deu aqueles pontos: fui eu. Aí o cara se identificou. O que eu quero dizer para você? Nossa missão é de estarmos em vigilância. Nós, eu e você, temos que estar em prontidão. Não sabemos a hora que o Senhor Jesus Cristo vai vir. Ele pode voltar hoje mesmo, ele pode voltar agora mesmo. E aí nós temos que estar em prontidão. Por isso nós precisamos estar vigiando em tantas áreas, vigiando no nosso relacionamento conjugal, vigiando nas coisas que a gente observa, que a gente sabe que Satanás quer nos prender. A gente tem que estar atento a todas as situações para que a gente não saia da presença do Senhor. E eu não estou falando, não é que você vai perder a salvação. E essa pergunta hoje de manhã teve no discipulado: não é que você vai perder a salvação, é que talvez você ainda nem teve a salvação. Porque igreja, meu amado irmão, não salva. Se você achar que igreja salva, você está caindo num barco furado. Se você entender que só o fato de você estar dentro de uma igreja, você já obteve a salvação, você está enganado consigo mesmo. Para você obter a salvação, você precisa, além de confessar, essa confissão no Senhor Jesus Cristo, não é um ato somente da boca para fora, mas tem que ser um ato que alcance o teu coração, que alcance arrependimento, que alcance mudança de coração, de entendimento. Vejo muitas pessoas que quando estão em problemas na sua vida, a primeira coisa que faz é se afastar do Senhor Jesus Cristo. Por que se afasta? Porque nunca tiveram, nunca o conheceram de verdade. Porque quem conhece o Senhor Jesus Cristo de verdade, ele não se afasta. Ele vai dizer: eu vou colocar nas mãos do Senhor Jesus os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas lutas. Eu vou colocar na mão do Senhor Jesus Cristo os obstáculos que eu estou tendo. Eu vou colocar nas mãos do Senhor Jesus meu filho, minha filha, meus netos, a minha nora, meu genro. Eu vou colocar na mão do Senhor Jesus Cristo minha esposa, meu esposo. Eu vou orar, vou pedir, vou clamar. Eu vou colocar nas mãos do Senhor Jesus Cristo meu trabalho, minha saúde, esse momento de pandemia. Todas essas coisas as pessoas colocam nas mãos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa é de Cristo, ele não se afasta, ele não abandona, ele não se distancia, mas ele permanece firme. A grande diferença é que muitas vezes a pessoa, por uma série de problemas, ele acaba abandonando o Senhor Jesus Cristo. Ele se distancia, ele foge. Sabe por quê? Porque ele acha que igreja é que salva. Vou para a igreja, porque a igreja vai me salvar. Igreja não vai te salvar, meu irmão. Ritual de igreja não agrada o coração de Deus. Eu estava lendo hoje Isaías, capítulo 1, o profeta dizendo que Deus repudiava os sacrifícios feitos pela nação, não recebia. Eu acho até interessante, te convido a fazer uma leitura depois desse culto, no capítulo 1, capítulo 2 de Isaías. Você vai ver Deus rejeitando aquele povo, porque aquele povo não estava adorando de verdade, e Deus tinha nojo dos sacrifícios feitos pelo povo. E aquele povo, meus irmãos, eles eram o quê? O povo de Deus. Então, para Deus, Deus não se agrada de rituais. Deus não se agrada de
tradição. Deus se agrada de um coração arrependido, de um coração transformado, de um coração que reconhece que Ele é Deus, um coração que se humilha, não para os homens, mas se humilha perante Deus. Deus, eu te entrego nas tuas mãos porque eu não sou capaz de suportar. Eu entrego nas tuas mãos porque eu não sou capaz de vencer esta luta. Senhor, está nas tuas mãos porque eu não tenho forças suficiente, que se for de mim mesmo eu vou abandonar, eu vou desistir, eu vou me afastar. E muitas vezes a pessoa já está até afastada dentro da igreja. Muitas vezes a pessoa vai para a igreja porque a esposa leva, porque o esposo leva, porque os filhos ficam forçando. Eu vou para a igreja porque as pessoas precisam. Os irmãos vão se decepcionar se eu me afastar da igreja. Mas eu não estou tendo nenhum envolvimento com Deus. Eu não falo mais com o Senhor. Não me derramo, não peço, não digo a Ele as minhas necessidades. E eu preciso, como servo de Deus, eu preciso me colocar diante do Senhor. E essa é a pergunta. Não é que Deus te dá a salvação e te tira. Talvez você nunca teve, porque você nunca teve coragem de aceitá-lo, de declarar perante os homens. Talvez você está vivendo uma vida até de falsidade, né, com Deus, achando que está enganando, mas Deus te conhece, sabe quem é você e sabe. E você talvez não subirá se você não se render e se você não se humilhar, se você não colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai vir como ladrão. E quando Ele vier, aqueles que não são dele vai ser agarrados de surpresa. Por quê? Porque eles acham que estão distanciados e tal. Quando o Senhor Jesus chegar, não vão subir com Ele. O verso 3 diz: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como dores de parto, àquela que está grávida. De modo nenhum escaparão. Então o Senhor Jesus Cristo vai vir quando a gente imaginar, está tudo tranquilo, está tudo sossegado, está tudo em paz. Eu estou vivendo a tranquilidade. Meu amado irmão, um servo de Deus, nunca há paz, nunca há tranquilidade para ele. Quando você tiver tudo tranquilo para você, tiver tudo sossegado para você, tudo numa boa, comece a desconfiar. Alguma coisa está errada. Quando tiver tudo perfeito, o inimigo não está te atacando, você não tem nenhuma dificuldade, você não tem nenhuma luta, você pode desconfiar que alguma coisa está errada. Porque as coisas de Deus não acontecem somente desta forma. As coisas de Deus, para o servo de Deus, é extremamente difícil. O inimigo vem como um leão feroz e ele vem tentando tragar, ele vem tentando destruir. A Bíblia vai dizer em João 10:10 que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Então o inimigo ele vem com essa força, ele vai querer te pegar e vai querer te destruir. Mas lembre-se, você tem um Deus todo-poderoso. Você será um Davi contra um Golias, porque você é um servo de Deus. E você precisa ter essa confiança e acreditar plenamente que você é um servo do Senhor. Você é tomado pelo Senhor. Você é guardado pelo Senhor. Amém? O verso 4. Mas vós, aí ele se refere a nós. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Veja o que ele diz: nós não andamos em trevas, nós andamos na luz, porque nós somos o quê? Filhos do Deus vivo. Nós não seremos surpreendidos, porque nós temos a luz. E quando a palavra de Deus se refere aqui à luz, é essa palavra maravilhosa, é essa palavra que está aqui, é que nos dá, que nos ilumina, é essa palavra que abre a nossa mente, o nosso entendimento, é essa palavra que guia os seus servos. Nós não estamos guiados, não somos guiados nas trevas, nós somos guiados pela luz, nós temos visão clara, nós temos entendimento da palavra. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós temos essa segurança que nós não estamos nas trevas, mas nós temos a plena convicção que a volta do Senhor Jesus está confirmada.
Acho interessante que quando nós estudamos hoje Marcos diz uma coisa fantástica. O que lá vai dizer em Marcos quando nós estávamos estudando? Vocês conhecem as estações, vocês sabem quando é tempo de verão, quando é inverno, e nós conhecemos. Assim se dará a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós temos o pleno entendimento e convicção da sua volta, porque não se dará à toa. Nós perceberemos o seu poder e a sua glória sobre a nossa vida. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amados, esse verso não está falando de morte. Quando ele usa algum momento, está falando de dormir, aí uma hora é morte. Mas nesse caso, ele está nos convidando a estarmos atentos, está nos convidando a termos a percepção de Deus. Esse texto, nessa passagem, nos convida a estarmos olhando as situações, verificando cada caso, verificando o que está em nossa volta, percebendo que o inimigo está em nossa volta. Jesus está voltando e a gente precisa estar sóbrio, nós precisamos estar conscientes, nós precisamos estar vigilante. A palavra-chave desse texto é vigiemos, vigie. Tome a segurança nesse sentido de estar vigiando, de estar percebendo, de estar reconhecendo que Deus é Deus e é Senhor, e Ele age com glória e poder. Amém? Amém. O verso 7 vai dizer assim: porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite, ao horário para o cara dormir, os que dormem. E esse noite aqui é o significado de escuridão. Esse noite aqui está querendo dizer trevas. Esse noite é porque ele não tem a iluminação, ele não tem a palavra, ele não discerne as coisas de Deus, ele não tem compreensão da vontade de Deus, ele não discerne, não faz a separação entre as coisas de Deus e não compreende como Deus age. Então ele está em perfeita escuridão. E muitas vezes as pessoas perdem o convívio com o Senhor exatamente porque eles estão em escuridão. E o Paulo, ele ao explicar essa passagem sobre estar na noite, porque os que dormem e aqueles que estão vacilantes, dormir é sinônimo aí de vacilo, é aqueles que não estão vigiando. Né? Tem vezes que você sabe que você tem na sua casa, a sua porta não está muito boa, não está muito segura. Né? Você sabe que a sua janela não está muito boa, está lá, né? Mas mesmo assim você não tomou cuidado. Eu me lembrei agora que quando eu fui morar só, eu morei no Tambaú uma época. E aí quando eu morei no Tambaú, e eu muito corajoso, meus irmãos, que eu sou um homem muito corajoso. A coragem é algo que sempre assim andou comigo. Aí eu sozinho naquela casa, o que eu fazia? Eu fechava a porta, fechava as portas de todos os quartos e fechava a porta do quarto que eu ia dormir, e ela não tinha grade a casa. E eu dormia debaixo da janela. Agora entenda a lógica. A lógica era exatamente, se o cara batesse aqui na janela, eu saía correndo pra cá e saía abrindo as portas e fazendo zoada logo, gritando. Então, quer dizer, se fosse algum bandido, eu estava debaixo da janela. Se ele entrasse por outra janela, eu saía gritando e abria a janela aqui e saía pela janela. A ideia, meus irmãos, é que nós temos que ser vigilantes. E eu tinha o maior medo de alguém entrar dentro daquela casa. E assim tem que ser com a nossa vida espiritual. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que ter cuidado para o inimigo não nos derrotar. Nós temos que ter cuidado para o inimigo não nos destruir. Nós temos que ter cuidado para o inimigo não destruir a nossa família. Nós temos que ter cuidado para o inimigo não destruir o seu casamento, o nosso casamento. Nós temos que ter cuidado porque o inimigo vai lançar todo tipo de seta maligna para destruir tudo aquilo que é do servo de Deus. E acima de tudo, nós devemos ter cuidado para que a gente não seja agarrado de surpresa quando o Senhor Jesus Cristo voltar. O servo de Deus fiel, ele é vigilante. O servo de Deus fiel é aquele que se compromete com a obra de Deus. Amém?
Que Deus vá abrindo a sua mente. Mas, verso 8 diz o quê? Mas nós somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo o capacete a esperança da salvação. Amém? Nós não somos da escuridão, nós somos de quê? Do dia. Se somos do dia, a nossa visão é perfeita, é clara. Nós temos como olhar, observar, enxergar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos da escuridão, nós somos do dia. Se nós somos do dia, nós somos sóbrios. Nós conseguimos enxergar uma pedra que está no meio do caminho. Nós conseguimos enxergar o ladrão que quer nos agarrar, porque nós temos a visão, nossos olhos estão vendo com perfeição. Na escuridão nós não temos a mesma visão. Na escuridão nós estaremos entrelaçados, perdidos, porque a gente não consegue ver. Alguém pode se esconder por trás de uma árvore. Alguém pode se esconder por trás de um muro. Então, como nós somos do dia, nós temos que estar atentos. Nós conseguimos enxergar. E dia aqui, meu amado, é a revelação de Deus, a palavra de Deus. Nós somos sóbrios. Nós somos sóbrios. Nós temos fé. Essas são palavras. O amor de Deus também está incorporado na vida dos seus servos. E além disso, nós temos ainda a esperança de estarmos com Cristo, porque nós temos a salvação. Nós confiamos na promessa divina para a nossa vida. Nós acreditamos que Deus jamais nos abandonará. E por isso nós buscamos a sua face, a sua presença. E saímos de toda a escuridão que nós estávamos anteriormente. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. E nós saímos de lá não para retornar, mas nós saímos de lá para viver com alegria, com disposição. Nós não somos aquele cachorro que come e o seu próprio vômito. Aquele que uma vez comeu e ali já se satisfez e agora vomita e volta a comer novamente. Nós não vamos comer o nosso vômito. Nós somos servos de Deus. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E nós confiamos na presença do Senhor da nossa vida. Amém? Amém? Eu quero te convidar a você refletir nisso. Quem foi esse Senhor Jesus no verso 10? Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Amém? Amém? Agora está falando de morte no outro. Quer esteja vivo, estou com Ele. Quer esteja morto, estou com Ele. Amém? Você creu nisso? Então, o verso 10 é um convite que a nossa vida e a morte é em Cristo. Tanto a vida quanto a morte é em Cristo Jesus. Então eu vivo em Cristo e morro em Cristo. E essas coisas quer um ou outro, nós estamos perfeitamente nisso. E o verso 11 diz: por isso, exortai-vos uns aos outros. E aí, talvez você vai ficar assim: pastor, não entendi o que é esse exortar uns aos outros. É passar essa palavra para o outro, seu irmão, aquele que está abatido. Então, aquele que está vacilante, aquele que está na escuridão, aquele que está indo para as trevas, aquele que não é vigilante, que não se apegou a Cristo perfeitamente. Então nós temos que estar pregando a palavra de Deus a ele, exortando: meu irmão, saia desse caminho, venha para o caminho do Senhor, volte, o Senhor Jesus te ama. E sabe, nesse processo que nós estamos vivendo, nós temos visto muita gente que está precisando ouvir uma palavra de volta, de retorno. Você precisa falar. Exorte uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então nós temos que estar edificando, nós temos que estar incentivando, nós temos que estar levando a palavra de Deus aos nossos irmãos, nós temos que estar anunciando essa palavra de salvação a todos aqueles que necessitam ouvir. Amém? Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo nada mais é aquele momento em que Ele vai levar para junto de si todos aqueles que um dia colocaram a sua vida perfeitamente em suas mãos. Tanto os que já morreram, quanto os que estão vivos. Mas todos precisam entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus.
e somente na mão dele e de mais ninguém. Amém? Meu convite nesta noite é para você que me ouviu, que ainda não tem Jesus, e para você que está distanciado da palavra de Deus. Você pode, nesta noite, entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Mesmo você estando em sua casa, você pode fazer isso agora, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer: eu quero, nesta noite, morrer em Cristo Jesus. Eu quero, nesta noite, viver em Cristo Jesus. Essa escolha é sua. Morrer em Cristo e viver em Cristo é uma escolha sua. Significa dizer que se você escolhe viver em Cristo, vive em Cristo e morre em Cristo. Mas se você não escolhe nenhuma dessas opções, aí a coisa vai ficar ruim. Eu quero te convidar você com um sinal bem simples nesta noite. Você dá um sinal esse bem aqui, ó. Dê aí, meu irmão, para ela aí. Do dedinho, para ele saber. Isso. Esse sinalzinho bem aí, que o irmão colocou aí. E você, com esse sinalzinho, você vai dizer que você está entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero te convidar. E você, aí esse sinal, IBVA, apareceu aqui no meu. Você pode fazer isso agora. Eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu quero morrer em Cristo. Eu quero viver em Cristo. Você pode fazer isso. Eu não acredito que nesta noite só tem gente da IBVA ouvindo. Eu tenho para mim que alguém que não é da IBVA, com certeza estará ouvindo. E eu quero te convidar a você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Você pode fazer isso agora, em nome do Senhor Jesus. Então você pode dar este sinal. E nós queremos orar por você, certo? Queremos interceder pela sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Mas queremos que você entregue a sua vida agora nas mãos do Senhor Jesus, dando esse sinal que está bem aí que a IBVA colocou. Você está sendo convidado. Eu tenho sentido, e eu só digo isso quando eu sinto, de Deus. Eu tenho sentido que tem gente que está querendo dar esse sinal, mas está com medo, está com vergonha, está dando aquele frio na barriga. Eu quero te convidar a fazer isso sem medo. Eu quero te dizer que Jesus Cristo não teve medo de morrer na cruz. Teve, mas ele fez isso por amor a você. Tá certo? Então creia, confie. E este é o momento de você entregar a sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor Jesus. E se você está distanciado, está afastado, você também pode fazer isso. De alguma forma você pode estar distanciado, afastado da presença do Senhor, e eu quero te convidar, em nome do Senhor Jesus, você fazer isso, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu pensei que a Neide Bringel aqui... Ela fez. Agora não sei se é ela ou se é minha mãe. Tá, né? Então, descubra aí, sua mãe não é crente ainda, não? É? Amém. Ela é de qual igreja? Batista. Batista. Só que ela estava afastada. Estava afastada, amém. Então, não sabe se é a mãe ou... Glória a Deus, né? Mas eu acho que tem mais gente. As duas. As duas, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto, eu não sei que coisa é essa, mas eu sinto quando Deus está tocando no coração. E eu ainda estou sentindo que tem mais gente ainda. Eu queria te convidar, você ter a coragem da Dona Irene e da Neide, em nome do Senhor Jesus. Eu queria te convidar a entregar a tua vida, te reconciliar com o Senhor Jesus Cristo nesta noite. Eu queria sair daqui ainda alegre, ainda mais alegre. Não eu, mas eu tenho certeza que Deus vai ficar muito mais alegre, porque nesta noite foi noite de salvação. Amém. E eu sei que tem muita gente que ouviu a palavra aqui, tem escutado a palavra conosco, e Deus tem tocado muito no seu coração, e eu quero te convidar a entregar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Amém? E vamos orar. Dona Irene e a Dona Neide. Amém. Glória a Deus. O povo de Deus diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Pai Santo e maravilhoso Deus, eu te agradeço. Primeiramente, meu Pai, por estas duas vidas. A Dona Irene, mãe do nosso amado irmão Ionildo,
e a sua irmã Neide. Obrigado, meu Pai, porque são duas vidas preciosas. São vidas que estão ligadas à IBVA no sentido de ser mãe e irmã do teu servo Ionildo. Obrigado, meu Pai. A grande alegria, tanto na IBVA como na Igreja do Senhor Jesus Cristo, por este momento. E eu sei que há ainda festas maiores nos céus, porque eles estão entregando a sua vida nas tuas mãos. E sabe, meu Pai, o que eles estão dizendo com essa atitude hoje, Senhor? E a igreja que ouve, é que eles querem viver e morrer em Cristo Jesus. E isso é motivo de alegria, de júbilo, de alegria. Por isso louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome e recebe essas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, meu Pai, te agradeço e te peço por cada irmão que esteve conosco nesta noite, ouvindo a tua palavra. E que o Senhor venha abençoar a vida dos teus filhos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite. Irmão Ionildo, não sei se anotou os visitantes enquanto eu pregava. Eu anotei aqui. Os que entraram agora. Patrícia Souza. Patrícia Souza, seja bem-vinda. Maria José. Maria José. A Ed. A Ed. E a Neide Bringel, que é minha irmã. E a Neide Bringel. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas que estão aqui. Obrigado ao nosso Deus. Você que é da IBVA, agradeça a Deus por este culto abençoado, né? Você que é da IBVA, agradeça a Deus por tudo, né, que Deus tem feito. Agradeça a Deus por ser da IBVA, agradeça a Deus por ser de Cristo, agradeça a Deus por ter sua família nas mãos do Senhor. Tem tantos homens e mulheres que gostariam de ter seu esposo, sua esposa convertido. Até mesmo a nossa igreja de pessoas que querem, gostaria. Agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus pelos seus netos, agradeça a Deus pela sua esposa, agradeça a Deus pelo seu esposo. Agradeça a Deus pelos irmãos da IBVA. Agradeça a Deus por tudo, sabe? Esse Deus é maravilhoso, é um Deus muito bondoso. E que você tenha uma semana maravilhosa. A irmã Neide e a irmã Irene, que vocês sejam ricamente abençoadas. Amém? Quem? Ah, é porque eu estou olhando aqui para ver. É porque eu tenho o meu aqui. Aí eu fico acompanhando aqui no meu. O meu celular fica bem aqui, gente. Aí eu acompanho aqui, que eu gosto de olhar, Zé Ações. Eu gosto de ver aqui as respostas, né? Glória a Deus. Quem é que entrou? Quem foi que entrou? Pastor José Carlos. Amém, meu irmão. Amém. Iona? Pastor José Carlos, amém, meu irmão. Obrigado. Então nós louvamos a Deus por estas duas conversões, né? Sejam bem-vindos a todos agradeça a Deus por essas duas almas que estão colocando a sua vida e creia uma coisa, a IBVA vai de alguma forma estar investindo na vida dessas duas irmãs, viu? Nós da IBVA temos o nosso discipulado, vamos acompanhar e vamos estar junto com vocês e Deus vai estar abençoando a vida de vocês, tá bom? Vamos orar, encerrando. Mais uma vez, Pai Santo e maravilhoso Deus, te agradecemos por este culto maravilhoso, pelas tuas bênçãos que foi derramada. Te agradecemos por essas duas vidas que se entregaram nesta noite a ti. Senhor, esteja abençoando tanto a mãe quanto a filha e que a Igreja Batista Vida Abundante se alegre também pela tua obra feita nesta noite. E agora o Senhor nos deixe em nossa casa em paz, em tranquilidade. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. 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 E amém. Glória a Deus.